Aqui, meu desejo é que essa semana seja uma semana da gente não só pensar, mas de tomar algumas decisões para a nossa caminhada até a eternidade. E dizer para vocês que não é fácil, e quem disser para vocês nessa caminhada que é fácil está mentindo, porque o próprio Jesus falou que não seria fácil, mas que seria possível. Depende muito da nossa decisão. E eu estou muito empolgado para aquilo que vai acontecer aqui nesses 4 dias. E o meu desejo é, nessa parte de hoje e amanhã de manhã, somar com o restante daqueles que também vão vir aqui compartilhar. E eu tenho certeza que no meio de tudo isso, eu tenho certeza absoluta que Deus vai querer agir no nosso coração. E quem aqui sabe qual é o tema do retiro aqui do Rio? Hã? Fala de novo assim, mas com dicção que dá pra... Quem é o segundo? É uma pergunta, né? Quem é o segundo? Então, se você está perguntando quem é o segundo, tem a conotação de que você sabe quem é o primeiro, né? E eu tenho certeza que se eu, no meu ponto de vista, se eu te perguntar quem é o primeiro, você vai errar. Tenho quase certeza. Porque quando você fala assim, quem é o segundo? Na cabeça do crente, né? Do crente espiritual, do crente, né? Ele vai falar o quê? Quem é o primeiro? É Jesus. Né? E a Bíblia fala que existia um homem que era segundo o coração de Deus. A turma gosta de estudar a Bíblia, conhece, sabe quem é. Quem era o homem segundo o coração de Deus? Então, se ele era o segundo, existia um primeiro. Ou não? Ele era o homem segundo o coração de Deus. E quem era o primeiro segundo o coração de Deus? Né? É para a gente pensar, né? Ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, quem era o primeiro segundo o coração de Deus? Vocês estão aqui na frente, vão ter que responder. Amém? Se você estou na frente, é porque conhece a Bíblia e que sabe. Está olhando para ela porque já está inseguro. Então, olhou para ela, já está com medo. Né? Então, mas eu acho que o tema é muito propício, o tema é muito rico. Para mim, ele é rico. Quem é o segundo? Agora eu estou fazendo a pergunta. Quem é o segundo? Tá, você não precisa saber. Mas assim, se eu fosse perguntar para você, quem é o segundo? Quem é? Olha que profunda. Quem é o segundo, irmão? Você é o segundo? Hã? Não tem o terceiro? Não tem certeza. Ah, não tem certeza. Você é o segundo. Então, quem é o segundo? Eu queria pensar dentro de um texto, até porque eu gostaria primeiro de ler um salmo. Eu não vou ler, não, vou pedir alguém para ler. Salmo 145. O que diz no Salmo 145? Alguém que tenha uma dicção de voz muito boa, que saiba ler, que abra o seu iPhone no livro de Salmo 145. O que diz? Vai, querido. Lê. Até eu falar para, vai. Exaltar-te, ó meu Deus. Peraí. Pessoal, já está lendo aqui, ok? Vai. Exaltar-te, ó meu Deus e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará, a outra geração... Para. Lê agora com força, sim. Vai. Uma geração louvará, a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor de tua majestade e nas tuas maravilhas. Uma geração vai falar para uma outra geração. Eu não sei porque eu sempre falar a minha idade, né? Mas eu tenho 60 anos. Entrei
Como é o nome? Como é que dá o nome? Não, eu tô na preferencial. Entrei na área da preferencial. E eu lembro com todos os meus... A minha memória, pela primeira vez que eu entrei nesse acampamento aqui, eu tinha 24 anos de idade. Primeira vez que eu fui num retiro na minha vida, eu entrei aqui. E o culto ainda era lá onde você jantou hoje. E ali eu ouvi uma mensagem que dizia assim: esta geração só pode alcançar esta geração. Nunca mais esqueci desse texto, nunca mais. Nunca mais. Esta geração só pode alcançar esta geração. E eu não vou dizer que desde aquele dia, daquele acampamento, mas depois eu fui lembrando desse texto. E até hoje eu procuro fazer desse texto uma referência na minha vida. E já se passaram muitos anos. Mas até hoje é muito vivo isso no meu coração, o sentido de entender pelo qual eu fui alcançado no reino de Deus. E é claro que depois, com o tempo, eu fui aprendendo, lendo esse livro preto mais antigo, mas mais atual que eu não conheço, que se chama Bíblia. Depois, eu acho que isso é que é o legal da caminhada com Jesus, né? É que você vai aprendendo. Você vai aprendendo. E eu gosto muito, assim, claro que hoje eu falo com muita propriedade, pela idade que eu tenho e pelos anos que eu já passei. Já apanhei muito, já chorei muito, já fui decepcionado, já decepcionei pessoas, mas nessa caminhada de fé em fé, de glória em glória, você vai aprendendo. E isso é legal. Então é claro que eu vou falar algumas coisas aqui que para você aparentemente vai parecer, pô, mas é muito fácil estar falando isso aqui. Não, mas eu quero dizer para você que você nunca esteve no meu lugar, mas eu já estive no teu. E o tempo pode provar isso. Agora, é claro que você pode falar assim, mas você não vive o que eu vivo. Talvez eu já vivi pior, ou talvez você está vivendo pior do que eu. Mas são gerações que vivem. Mas eu sempre digo que só muda o lugar, porque os problemas são os mesmos. Do ser humano, o mesmo. Só muda de lugar, de nome, de idade. Então, nessa minha caminhada, assim, andando, uma coisa que eu gosto e que eu falo com muito... assim, com muito conhecimento de causa, é que a resposta está neste livro que você tem na sua mão e que, graças a Deus, você pode ter agora no seu celular. Então, o que a gente precisa simplesmente é ler, reler, ler novamente, ler outra vez, ler de novo e ler, e não como um legalismo, não como uma obrigação, mas como um alimento que, de fato, quando eu digo eu sou tua casa, tu mora em mim, eu estou dizendo que existe em mim, que habita em mim a presença dele, logo o Espírito dele habita em mim. Então eu costumo sempre dizer isso para as pessoas: se dentro de você habita o Espírito de Deus, esse Espírito que habita em você não se alimenta de açaí, nem de feijoada, nem de rocambole, nem de todinho, nem de vitamina, nem de... Não, tem um negócio pessoal, a garotada que malha toma hoje. Leite, tudo isso aí. O Espírito que habita em você não se alimenta disso, só se alimenta de uma coisa: palavra. Palavra. De novo, o Espírito que habita em você se alimenta de palavra. E quando eu digo palavra, eu digo de verdade, porque é a verdade que liberta. É a verdade que nos traz a liberdade para viver. A liberdade para viver sem máscara. A liberdade para viver de uma maneira sadia. E saber quem você é. E isso é a coisa mais maravilhosa que um jovem pode descobrir. Quem você é, mano. Se você descobrir quem você é, eu canso de falar isso para meus filhos. Você não tem que provar nada para ninguém, irmão. Porque a gente vive num mundo que vive cobrando a gente de ser isso, de ser aquilo, de ser isso, de ser aquilo. E tu não tem que provar nada para ninguém, mano. Você tem que ser você, saber quem você é e pronto.
Eu sempre dou um exemplo aqui, bem legal. Cara, mas é que o Noah não tá aqui, mano. Só um minutinho. Rapidinho, pessoal. Vou fazer uma filmagem aqui rapidinho. Noah, eu tô num acampamento aqui. E eu vou falar de você, filho. Valeu? Fica chateado não. Então, isso é coisa de pai para filho. Porque eu quero que meus filhos aprendam isso agora. Se eles não aprenderem, é problema deles. E eles jamais vão poder falar assim, nunca tive essa oportunidade. Nunca ninguém... Mentira, foi falado para eles. Se não aprendeu, porque não quis aprender. Ou porque foi levado por ventos ali fora. Mas eu lembro... Não, vocês vão zoar o Noah, vão. Promete para mim que não vai zoar. Mentira. Então, uma vez o Noah chegou na minha casa e estava chateado que ele não queria ir para a escola. Não quero ir para a escola. A professora é muito burra. Como assim a professora é muito burra? Não, ela não sabe. Eu falei certo. Eu respondi certo. E de fato ele tinha respondido certo, mas da maneira dele. Com a dislexia que ele tinha. Então, para ele, estava certo o que ele estava falando. Mas a professora entendia errado. Vamos ver quem vai querer se expor aqui. Vamos lá. Os dislexos aqui essa noite. 1, 2, 3. Mais alguém? Mais alguém, por favor. Aí, isso aí, então. Os dislexos são diferentes, irmão. Mas alguém apregou que, olha, não sabe, é burro. Mentira. Até que a gente tem que descobrir algumas pessoas famosas dislexas. Quem? Vou falar o número 1. Tom Cruise. Os homens que são dislexos, cadê os homens? Tom Cruise era dislexo, meu irmão. Então, quando alguém falar de vocês, fala, Tom Cruise era dislexo. Né? Então o que o pessoal diz é que ele não consegue, olha só, ele não consegue ler os seus textos. Alguém precisa ler para ele e ele decora. Então esse cara tem que ser inteligente, concorda? Então, mas vamos lá para o Noah. Eu não chegava e tinha as crises dele. Mas um dia, o Noah chegou em casa e falou assim, eu sou burro. Eu falei, como é que você é burro? Não, eu sou burro. Eu não quero mais para a escola porque eles ficam botando apelido. E aí, meu, ninguém merece apelido, merece, irmão? Ninguém merece apelido, certo? Meu irmão, esse som tá alto pra caraca. Fala a verdade, o som não tá alto, fala a verdade. Não fica com medo não, levanta a mão, tá alto ou não tá? Tá alto. Rapaz, olha que eu gosto de barulho. Né? Quando ele falou assim, Deus da minha vida, eu falei, meu Deus, eu fui pra lá, falei, ali. Então, aí o Noah chegou na minha casa e todo mundo lá, daqui a pouco, aí eu falei assim, mas estão chegando vocês de quê? Eles me chamam de baleia. De quê? De baleia. E o Noah sempre foi muito assim, né? Gordinho, né? Aí era pequenininho. Ele não queria. Eu sou burro. Eu falei, Noah, como é que você é burro, meu filho? Eu não aprendo nada. E isso tinha muito a ver com o problema de dislexia que ele tinha. E a gente foi descobrindo e foi ajudando ele, e graças a Deus ele superou muito. Mas, olha só, eu estou falando do meu filho, tá? Olha que viagem. Como é que um menino que se diz ser burro na concepção dos amigos, porque ele não conseguia aprender, ele sabia, na cabeça dele ele sabia, mas ele não conseguia verbalizar isso, né? Ou então, o 5 ele vê de outra maneira, o B era C, T, D, então eram umas coisas diferentes. E eu falei assim, filho, mas como é que você é burro? Eu não aprendo nada. O fato de um amigo, 2 ou 3 falarem para ele que ele era burro, e ele somatizou isso e achou que era. E eu estou dizendo que isso acontece ali fora aqui. A gente ouve algumas coisas e a gente somatiza isso e a gente começa a acreditar de fato que é isso. Agora, existe também um outro lado que é o mundo espiritual que joga um monte de coisas para a gente e a gente acredita nisso.
E de fato a gente começa a viver debaixo desse jugo. E aí a gente inconscientemente começa a satisfazer algumas outras coisas. Para quê? Para ser aceito por esse mesmo sistema que coloca a gente lá embaixo. Então eu comecei a explicar para o Noah. Eu falei, Noah, como é que um menino burro consegue falar 3 idiomas? Aí ele ficava em silêncio assim. Filho, assim, uma pessoa burra, o teu pai tem 54 anos, já 52 anos. Eu estou tentando falar português, até hoje eu não consigo falar direito. Né? E você, com a idade que você tem, você já fala 3 idiomas e fala muito bem. E aí você começa a levantar para ele e ele começa a perceber coisas que ele nem via nele, mas que ele dava muito mais ouvido às coisas que colocava ele para baixo. Então, quando eu começo a dizer para você aqui o seguinte, né? Você precisa saber quem você é. E no momento em que você sabe quem você é, querido, a vida ganha uma outra conotação. E se tem alguém que deseja falar para você quem você é aquele que te deu o fôlego de vida. Aquele que você diz que habita dentro de você. Aquele que é o criador de todas as coisas. Aquele que fez todas as coisas. Aquele que chama as coisas que não são como já se fosse. Esse sabe quem você é. Nós cantamos uma música aqui que é maravilhosa, né? A da Como Maria, nada se espere, a ela, nunca se... essa música. Eu estou aprendendo ela ainda. Mas, quando eu canto essa música, não sei a letra dela toda, mas conheço a passagem. Você conhece a passagem? Conhece a passagem dessa música? Você sabe a situação que acontece, o porquê essa mulher vai ali e lava os pés de Jesus? Você sabe quem era essa mulher? Então você imagina que naquela sala todo mundo sabia quem era aquela mulher. Sabia ou não sabia? Sabia. Porém, ela não estava se importando naquele momento por o que aquelas pessoas estavam pensando sobre ela. Porque naquele momento ela estava diante daquele que ela jamais poderia se esconder. Aquele que quando olhava para ela, sabia de fato quem ela se tornou. Mas que de fato ele sabia quem ela poderia ser. E aí, muda tudo. Porque ela entra de uma maneira e sai de outra. E aí, irmão, PT saudações. Aí o resto é o resto. Quando você sabe quem você é, o resto é o resto. Então, quando a gente fala aqui com um tema como esse, quem é o segundo, eu queria trazer à memória de vocês uma pessoa que depois se tornou uma tribo, que veio de uma família. E o nome dessa pessoa é Issacar. Talvez a turma que já está há muito tempo na igreja conhece, geralmente tem acampamentos que falam das 12 tribos, cada um grupo representa uma tribo. E Issacar, com o tempo, ele se tornou uma tribo. Mas Issacar foi um menino que era o 5º filho de Lia com Jacó. Nasceu um menino, o 5º filho, e o nome dele se chamou Issacar. E quem foi Issacar? Quando você começa a estudar a história de Issacar, é interessante agora o que eu vou falar para você. O que eu estou falando para você, estou falando com propriedade, não porque agora eu sei, não, mas porque fui curioso, fui saber, lendo, relendo, lendo de novo. Chega uma hora, irmão, quando você começa a ler a Bíblia, ler, tem coisas que vai saltar, vai pular, e você fala, opa, peraí, para isso aqui. Vamos lá, aí você vai começar, né? Eu gosto muito, né,
não vou conseguir mudar o... Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso ou não? Cadê o seu celular, irmão? Ó. Talvez é porque eu tenho 60 anos, mas eu ainda gosto desse barulho aqui, ó. Hã? Esse barulhinho é maravilhoso, porque esse barulhinho tu vai ali, aí você volta de novo. E eu tava vendo aqui agora, ó, tinha um tempinho, rapaz, eu tava procurando. Quer ver? Segura aqui. De verdade aqui, ó, vocês vão rir de mim. Quer ver? Gênesis. Eu tava procurando, irmão, meu Êxodo 6, cara. Eu achei ele hoje. Tava aqui. Tava em Gênesis. Eu tô procurando, sabe? Eu falei, rapaz, minha parte, o Êxodo 6 sumiu, mas eu achei ele. Vou botar ele no lugar. Tá rindo, né? Mas eu falo isso porque a gente lê e relê de novo, e lê outra vez. E aí você vai descobrindo umas coisas, como eu vou te falar agora. Então, Issacar foi o 5º filho de Lia. E aí você vai lendo a Bíblia, você vai chegando, aí você vê Gênesis, você vai lendo, e você vai começando a perceber que Issacar, gradativamente, ele vai crescendo como uma família e se torna uma tribo. Mas o legal é que em cada reinado, em cada geração, Issacar vai pegando um território. Quando chega em juízo, vão separar as terras, ele pega uma parte daquela terra. Mas o que me chama mais atenção na tribo de Issacar é que eles se tornaram numerosos, milhares. E Issacar se tornou valentes de Davi, entre os quais alguns de outras tribos sabiam tacar pedra ou atirar flecha com a mão direita e tanto com a esquerda. Os caras eram bons, valentes de Davi. Mas Issacar tinha uma como é que se dá o nome? Uma peculiaridade. Como é que é? Peculiaridade. Qual era? A Bíblia fala que todas as vezes que Davi ia para alguma guerra ou saía para uma guerra, a tribo de Issacar, ela era escolhida e o mínimo que se pedia era 200. Eu quero 200 da tribo de Issacar. Por quê? Porque a tribo de Issacar, eles cresceram tanto, mas tinha algo que tinha uma unção de Deus na vida deles, que eles tinham o entendimento, a ciência, eles sabiam discernir o tempo, eles sabiam discernir as estações e eles tinham a capacidade de dizer para onde Israel deveria caminhar. Eles tinham o discernimento, o conhecimento. Eles eram inteligentíssimos. Mas no começo, Issacar era tido apenas como um jumentinho que trabalhava muito, tinha força, e o seu salário era somente o descanso. Começou assim e se tornou alguém no auge no reinado de Davi. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque é o seguinte: esta geração só pode alcançar esta geração. Agora, de que maneira que essa geração pode alcançar essa geração? De que maneira? O que nós lemos aqui é que nós vamos pensar todos os dias nos seus preceitos, nos seus mandamentos, nós vamos nos inclinar para ele. Por isso, querido, que quando a gente está assim pensando aqui no quem é o segundo, eu vou partir do pressuposto que um dia eu fui o primeiro. E hoje eu me tornei o segundo. Quem é o segundo? Eu sou o segundo. No meu ponto de vista, tá? E você pensa o que você quiser. E é por isso que eu quero falar isso aqui agora.
Eu sou o segundo. E quem é o primeiro? Hã? É o seu próximo? Um dia eu fui o primeiro que alguém se importou comigo. E nesse se importar comigo, eu fui alcançado, eu fui transformado. Eu aprendi que a partir daquele momento eu era o segundo e que agora alguém deveria ser o primeiro para mim. Eu sei que muita gente fala assim, mas o primeiro é Jesus. Olha só, se você quer que ele seja o primeiro, o segundo ou o terceiro, não importa. Ele sempre vai ser quem ele é. Você querendo ou não, ele é. Tu entendeu? Ele é. Essa semana agora o meu filho repostou um vídeo que já teve mais de 3 milhões de visualização. Esse pato já voou para tudo quanto é lugar desse mundo todo. Que é uma história de um pato que a gente teve lá no Morro do Borel, que é muito legal a história. E foi repostado e muita gente mandando testemunho, falando como é que foi uma benção esse testemunho. E teve um cara, agora o nome dele é Rocha, é o mesmo nome que... E esse cara foi tão sarcástico no comentário dele que ele entrou lá. Para você ver que aquilo que você publica, querido, se você acha que é só crente que vê, não se engane. A tua rede é pública, todo mundo vê o que você posta. E ele postou assim, engraçado, né? As pessoas vêm para cá contar história de pato, né? Deus dá pato para alguns, mas também não consegue curar uma menininha de câncer, porque ele não quer curar ninguém. Aí começou a falar que Deus era apenas mito, começou a falar... Ele falou tanta coisa, querido, mas ele ouviu tanta coisa de gente tentando defender Deus. Dizendo para o cara, não, você não sabe, está falando besteira. E não tem que rebater essas pessoas, tem? Não, porque para mim esse cara é um primeiro. Ele é um cara que está na ignorância dele. E o meu papel não é julgar ele, mas é entender por que ele está naquela situação. E eu fui lá responder ele, falei assim, pô, Rocha, que legal poder te ouvir aqui, cara, que legal poder saber que você pensa dessa maneira. Mas assim, quem sou eu para mudar a tua cabeça? E comecei a conversar com ele de maneira bem legal, mostrando para ele, porque ele falou assim, as pessoas gostam de se mostrar. Eu falei, cara, essa história eu não contei para me mostrar. E falei para ele que aconteceu de fato, meu filho aconteceu isso. Aí depois ele me respondeu com um rostinho rindo. Então quer dizer que você é o homem do pato? Aí eu falei assim, não sou o homem do pato não, cara. O pato quem mandou foi Deus. Ah, desculpa, eu não posso falar Deus para tu porque tu não acredita. Então aí comecei, aí no final eu falei assim, ó, pô, eu queria muito falar para você que Deus te abençoe, mas já que tu não acredita em Deus, eu vou falar que Ele te abençoe. Ah, mas de fato mesmo eu queria te falar que Deus te abençoe. Mas já que tu não acredita que Deus te abençoe, então eu não vou falar que Deus te abençoe não. Fica tranquilo. Então, ó, um abraço e vou te seguir. E quero dizer que meu nome é Pedro Rocha. Será que a gente não é da mesma família? Aí também se não for, nós vamos ser irmão em Cristo. Aí ele riu lá embaixo. Queridos, nós estamos vivendo um mundo em que as pessoas, queridas, elas estão perdidas. E você estava perdido. Aliás, deixa eu perguntar aqui. Quem aqui nasceu num lar, num berço cristão? Levanta a mão. Tu nasceu? Como é que é um berço cristão? Assim tem plaquinha, seja bem-vindo, em nome de Jesus, nuvenzinha, anjinho, assim? Não, né? Então a maioria... Levanta a mão de novo quem nasceu num lar cristão. Abaixo. Quem nasceu num lar cristão? Vai. Abaixo. Agora quem veio já endemoniado? Pode levantar a mão. É. Não, levanta a mão, irmão. Vai. Isso. Já veio oprimido, tá bom, endemoniado. Oprimido, já veio oprimido. Tá, oprimido não. Veio angustiado, vai. Rogéria. Aqui o Rogério, aqui você, ó. Rogéria. Então, ó. Então, assim, mais da metade nasceu no lar cristão, ok? Sinto muito de falar, querido, Desculpa. Ser filho de crente não significa que tu é crente.
Pode ser cretino, não é? Não diz nada, irmão, não diz nada. Sabe por que não diz nada? Porque você pode ser uma pessoa que nasceu no lar cristão e tem muita informação sobre Cristo. Mas informação não é tudo. Informação não é tudo. Porque, de fato, se nós queremos entender quem nós somos como segundo, nós precisamos ter uma experiência com Jesus. E posso te dar base bíblica para isso, ok? Quer base bíblica? Quer? Quer? Tá duvidando de mim, irmã? Como é que é seu nome? Hã? Pétala? Eu tô tentando lembrar uma música do Djavan, acho que é Pétala. Ah, já ouviu o Djavan, viu? É filha de crente, já ouviu o Djavan, tá vendo aqui, ó? Viu? Então, ó, Pétala, você nasceu no lar cristão? Praticamente. Eu tinha 4 anos, então, praticamente. Mas então, Porque meus pais se converteram depois, quando eu já tinha 5 anos de idade. tu é de onde? Sou de Teixeira. De onde? Teixeira de Freitas. É mesmo? Interiorzinho da Bahia. Da Bahia? Oxi, é mesmo? É? Então, olha só, aqui ó, eu vou te dar base bíblica de pessoas que só tinham informação sobre Deus, mas que não tiveram uma experiência com Ele, só sabiam quem era. Vou dar, quantos você quer? 1, 2 ou 3? Uma tá bom, então vamos lá. A mulher samaritana. A mulher samaritana, ela era samaritana, ok? Ela era uma mulher que estava ali, já tinha 5 maridos, como Jesus chegou lá. Mas, apesar da vida toda que ela tinha lá de 5 maridos, o que ela disse para Jesus? Os nossos pais adoraram aqui. E vai chegar um dia que nós vamos adorar. Porque nós estamos esperando quem? O Messias. Então ela tinha informação sobre Jesus. Mas não conhecia. Então informação não é tudo. Mas a partir daquele dia ela teve uma experiência tão maravilhosa com Jesus que ela foi até uma cidade e disse, vem e vê porque eu conheci quem? Pode ser que esse seja o profeta, aquele que nós estamos esperando. A Bíblia diz que toda aquela cidade veio estar com Jesus. Jesus ficou 2 dias e o que a cidade disse para ela? Agora nós não cremos mais pelo teu dito, porque nós tivemos uma experiência em ouvi-lo e toda aquela cidade também começou a seguir Jesus. Te convenceu ou não? Não, vou te dar uma melhor. Essa Bíblia está na sua mão aí. Quem foi o cara que mais escreveu cartas nesse livro, nessa Bíblia? Quem? Paulo. Paulo era um escriba, o cara conhecia a palavra, sabia, era tão zeloso de Deus que ele começou a perseguir os cristãos. Conhecia, sabia, mas um dia, no meio daquele caminho, uma luz brilhou. E aí, aquela luz disse o que para ele? Paulo, por que você me persegue? Duro para ti é bater com a mão no ferro. É duro para você. A partir daquele momento, Paulo teve uma experiência com Jesus. Por isso que informação mais experiência leva você a ter um conhecimento de Deus. E quando você tem o conhecimento de Deus, você passa a saber quem você é para Ele. Por isso que Provérbio diz assim, filho meu, se você aceitares as minhas palavras e no teu coração tu guardares os meus mandamentos, se como a prata buscares, se como tesouro escondido procurares, tu entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então a tribo de Issacar, com o tempo, ela foi descobrindo quem ela era em Deus. Agora, ela vem de uma geração, de um filho, de um. E depois gerações e mais gerações foram tendo toda essa formação que no reinado de Davi você percebe quem eles eram. Eles eram conhecedores do seu tempo, sabiam discernir e sabiam como direcionar o reino de Israel. Então, quando a gente fala para essa geração aqui, e quando a gente pensa em ter vocês aqui,
Eu não tenho dúvida que no coração da liderança, da Igreja do Rio, da igreja que está espalhada pelo Brasil, né? E que vocês fazem parte dela, eu acho que só existe uma motivação, de vocês saberem quem vocês são. Porque a Bíblia diz que ninguém vai levar o pecado de ninguém. Ninguém vai responder por ninguém. Cada um vai dar conta da sua vida. E aí, o que eu acho desafiador, e eu fico pensando para mim assim, né? A minha idade já foi, né? A hora já passou. Mas quando eu olho assim, vejo essa turma aqui, né? Pulando aqui e tal, eu fico pensando assim, cara, eu não tenho mais essa energia. Eu não tenho mais esse vigor, não tenho mais. E não adianta eu tentar correr, não vou. Não adianta pedir para mim pular, que eu não vou pular, irmão. Então tem coisas que chegam a uma certa idade que tu não faz mais. Pular eu não vou. Por que eu não vou pular, irmão? Primeiro porque eu já estou acima do peso. E se eu começar a pular, o joelho já começa a reclamar. Então, o que eu aprendi? Pular sem sair do chão. Como é que gordinho pula? Ó. Não faz mais do que isso. E digo na minha idade. Mas quando eu vejo esse vigor que vocês têm, imagina esse vigor que vocês têm, entendendo quem vocês são, imagina no potencial que vocês se transformam aqui fora. E eu gosto sempre de falar em acampamento. O maior culto começa quando esse termina. Não é? E eu sei que alguns aqui ainda vão voltar de ônibus, né? Mas o maior culto vai começar quando aquele ônibus chegar na cidade de vocês e que cada um sair. Quem tem ouvidos, ouça. Eu sei que eu ouvi essa frase quando eu estava vindo do caminho para cá. Né? Que nós devemos ser, eu não sei quem orou, mas alguém falou que nós devemos ser como cartas vivas. Quem foi que orou isso? Renan. Né? Nós devemos ser cartas vivas, lidas por todos os homens. Isso Paulo está falando lá no Coríntios. Precisamos nós mesmos de cartas de recomendação? Não somos nós cartas vivas e lidas por vocês? Então tu imagina você ser uma carta lida? É você saber quem você é. É você saber que onde você chega, existe uma mensagem que você deixa, ou falando ou calado. Agora, é claro, irmão, que eu sei que no decorrer dos acampamentos sempre é assim, né? Eu sei que acampamento daqui até domingo, né? Eu sei que daqui até domingo vai ter um monte de apelo. Não vai? Vai. Quem já participou de acampamento sabe, né? Vai ter apelo, vai vir a gente aqui. Aí vem. Aí chora. Aí vai pro banco. Aí no outro dia faz outro apelo, vem a mesma pessoa. Peraí, pessoal, deixa eu falar pra você. Tem algum problema você vir na frente chorar? Não. Mas, querido, em nome de Jesus, se levanta e toma uma posição, irmão. Senão, tu vai ficar esperando de acampamento em acampamento, irmão. Seria tão bom se todos os acampamentos a gente só viesse, irmão, só para se encher. E depois sair daqui já. Porque às vezes a gente fica esperando acampamento, a gente fica incubado com um monte de problema, um monte de pecado, um monte de coisa lá, e no acampamento. A gente aí vai embora. Ai, né? Isso parece coisa de macumba isso. Né? Que o cara vai no ano novo lá, na praia, aí leva um barraquinho, aí bota o barraquinho lá. E depois vai embora. Peraí, querido. Nós precisamos saber quem nós somos. Quando eu sei quem eu sou, não é que não vai ter problema? Vai ter luta? Vai, irmão, vai ter luta. Vai ter luta. Já dizem os historiadores, né? Os historiadores já dizem. Olha só, os caras que foram alcançados por Jesus, irmão, os caras que foram alcançados por Jesus Cristo, se eles não tivessem a plena convicção que foi verdade tudo que aconteceu, eles não morriam como eles morreram. Porque qualquer um ia negar rápido. Concorda ou não? Se não concorda, eu vou ler a Bíblia. Quer que eu leia a Bíblia? Vou ler. Abra aí Atos, capítulo 4. Quem pode ler?
Pô, tu sentou aqui na frente, já era. Meu irmão, não adianta tu ficar escondendo, não, eu vou mandar tu ler. Tu já ficou olhando pro lado para não me chamar. Eu vou ler, não adianta. Vai. Pega aí, irmão. Atos 4. Vai. Eu acho que é... Lê a partir do versículo 10, toma aí. Fica em pé, irmão, vai. Pessoal, presta atenção aí, hein? Ó, eu vou falar uma coisa. Eu tô aqui falando, mas eu tô vendo um montão de gente conversando. Assim, alguém da direção pode arrumar para mim um copo com água, alguma coisa? Tá, pode, abre ela. Não vou jogando, tem água aí dentro? Isso. Ó, começou a conversar na minha pregação, eu vou jogar água em cima de você. O nome disso é respeito. Isso, vai. Tu não precisa gostar de mim, não. Tu não gosta de mim? Levanta, vai para lá, fica lá fora. Agora, o cara que tá do teu lado, quer ouvir, você fica... Vai ler aí, irmão. Vai embora. Preste atenção no que ele vai ler, vai. Atos 4. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vai. Ao verem a intrepidez de Pedro e João... Lê devagar, essa parte, ó. Lê devagar, ó. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Só isso. E vendo Pedro e João, que era iletrado. Sabe o que é iletrado, irmão? Analfabetos. Indoutos. Reconheceram que eles estiveram com Jesus. Só isso. Eles só estiveram com Jesus. Mais nada. Agora, eu li a partir do versículo 10. Se você quer entender a história toda, tu tem que ler tudo. Porque esse texto começa no capítulo 3, quando Pedro e João estão indo para a igreja. Aí tem um aleijado que pede esmola para ele. Ele fala assim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O cara andou, o coxo andou. Aí a Bíblia diz que os caras foram presos, porque naquele dia não podia curar. Aí prenderam eles, mas estava de tarde, mandaram botar numa cela. No outro dia, só estava reunido Caifás, o sumo sacerdote, os doutores da lei todos, estavam todos lá, e chamaram Pedro e João. E disseram assim, olha, nós estamos chamando vocês aqui porque a gente sabe o que aconteceu. Mas vamos deixar isso de lado e a partir de agora, vocês não podem mais falar do nome de Jesus. Ouviram? Aí a Bíblia diz que o Pedro pega a palavra e começa assim, como assim que a gente não pode mais falar? Varões galileus. Aí começa a dar um show de Bíblia. Porque Pedro era judeu. Como judeu, estava esperando o Messias, começa a dar um show de pá. Aí os caras, esses caras tiveram com Jesus, não é possível. Eles são analfabetos, como é que eles falam uma coisa dessa? E vai. Aí chega no versículo 20. O que eles dizem? Os caras dizem assim, a partir de hoje vocês não falam mais nada. Sabe o que eles responderam? Alguém lembra aí que está escrito no capítulo 4? Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Aí a gente já podia acabar a pregação aqui, né? Se a gente entendesse, é só essa frase, irmão. Porque nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Agora pergunta que, quando você lê um texto desse, você pergunta, o que esses caras viram e o que eles ouviram? Tu quer saber o que eles viram e o que ouviram? É só ler o Novo Testamento. De preferência o livro de João, ou Marcos, ou Mateus, ou Lucas. Aí você vai ver o que esses caras viram. Aí eu vou falar Pedro agora. Pedro, isso é meu mundo de Bob lendo a Bíblia, tá, querido? E por isso é que eu estou dizendo aqui que eu sei que eu sou o segundo.
E na perspectiva do Pedro, ele também sabe quem é o primeiro. Porque o Pedro diz assim, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, em outras palavras, irmão, o que eu vou abrir agora, parafrasear para vocês jovens aqui, é o seguinte, é como se o Pedro falasse assim, ô Caifás, sacerdotes, levitas, doutores da lei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês estão dizendo para mim que eu não posso falar de Jesus? Vocês não têm noção do que estão me pedindo, não? Vocês não têm noção do que vocês estão me pedindo. Agora tu imagina um iletrado, um pescador, um indouto falando isso para um sacerdote, querido. Falando isso para um STF. Imagina naquela plebe em Brasília, você chega lá, vai parar daqui, não fala nem excelentíssimo senhor. Porque lá tem que falar excelentíssimo senhor. Lá você não pode falar assim, ó, Alexandre, deixa eu falar uma coisa para tu. Como assim? Alexandre? Prende ele. Porque você aprende no colégio que você tem alguns termos, né? Quando o cara é doutor, né? No quartel, como é que se chama o general? General! Fala aí, Alfredo! Não. Alfredo? Primeiro você tem que olhar para ele e fazer, ó. O meu filho contou uma história, né? Eu tenho um filho dois que serviram, e eles contam a história de um amigo que estava lá, aí passou o tenente. O tenente passou. Aí eu, o amigo dele, soldado, todo mundo prestou continência, o soldado não. O tenente falou, rapaz, como é que é? Você não vai prestar continência, não? Aí ele falou, o senhor quer continência? O senhor quer continência? Toma. Sabe o que aconteceu com ele, né? Foi preso, querido. 1 mês. Mas você vai fazer isso com um tenente? Toma. Deboche. Eu ri muito. Tomou? Aí eu fico imaginando o Pedro, um indouto, um iletrado, diante dos sacerdotes, dos doutores da lei, da religiosidade em pessoa. Ele fala assim, você está dizendo que eu não posso falar do amor de Jesus? Eu não posso falar de Jesus? Eu acho que, agora, irmãos, isso não está na Bíblia, amém? Se você tiver algum problema com isso, depois pergunta do teu líder aí que veio com você, pergunta o Dargo ali, o Willi, pergunta ali, eles vão resolver para vocês. Mas ninguém pode me impedir de pensar isso. Ninguém pode me impedir de pensar isso. Para mim, o Pedro disse assim, ó. Tá gravando, né? Tu tá me ouvindo, irmão? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo bem? Não. Não vou falar nada. É porque o microfone que é... Tá. É porque eu gosto de falar isso sem... Quer ver? Olha como é que é diferente, ó. Aí, irmão, o Pedro olha pro cara e olha assim e fala pra ele assim, tá me ouvindo, irmão? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Heinz. Pronto. O Heinz tá me ouvindo, se não estiver ouvindo, irmão, para. Só para de conversar, pô. Isso, ó. Aí o Pedro fala assim, vocês estão me pedindo para não falar de Jesus, vocês estão brincando comigo. Aí o Pedro fala assim, João, eu falo ou tu fala? O João, que era mais calmo, falou assim, fala você, Pedro. Aí o Pedro falou, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estão me pedindo uma coisa que é impossível. Impossível. Sabe por quê? Um dia, eu como judeu, eu esperava o Messias. E um dia eu estava parado num lugar, o João Batista, que vocês sabem quem é, porque vocês cortaram a cabeça dele. Um dia eu estava parado, sabe o que ele falou para mim? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu olhei para ele e não entendi nada. E um dia nós estávamos parados lá, ele passou, o João falou de novo, o meu irmão foi atrás dele. Eu fiquei. E de repente o meu irmão voltou, o André falou assim, Pedro, achamos o Messias. E ele me levou lá para ver esse cara. E eu fui. Quando eu cheguei lá, que o meu irmão tentou me apresentar a ele, ele olhou para mim e disse assim, não precisa me apresentar ele não, André, eu sei quem ele é. Ele olhou para mim e disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado
Cefas. E a partir daquele dia, ele perguntou para mim assim, você quer me seguir? Eu aceitei. Eu segui esse cara 3 anos. 3 anos eu andei com ele. E agora eu estou aqui, vocês estão dizendo para mim que eu não posso falar do nome dele? Desculpa, você não estava no dia que eu fui fazer a primeira viagem com ele. Nós estávamos saindo e alguém falou para mim assim, ó, tua sogra está doente. E eu falei, Jesus, ó, é o seguinte, a minha sogra está doente, eu quero ir contigo, mas ó, eu vou lá, depois eu te encontro no caminho. Jesus falou, não, então nós vamos não, nós vamos na tua sogra. Ele foi na casa da minha sogra. E eu vi ele colocar a mão nela e ela foi curada na hora. Você está dizendo que eu não posso falar do nome desse cara? Você tá maluco? Aliás, tá maluco não. Vocês sabem que existe um poço aqui perto. Vocês conhecem o poço aqui? Eu lembro. Tu lembra, João? Claro que lembro. Então, nós estávamos andando ali. E tinha um monte de aleijado lá. E tinha um cara que estava lá. Ele já estava lá há anos. E Jesus olhou para ele e falou assim, o que está acontecendo? Ele falou, eu estou aqui um tempão, mas nunca aparece ninguém quando o anjo... Não, olha só, pega a sua maca e vai embora. Eu vi com os meus olhos o cara pegar a maca e andar. E vocês estão dizendo para mim que eu não posso falar mais do nome dele? Vocês estão malucos? O que vocês estão me pedindo é impossível. Ah, não quer saber mais? Ah, você não tem noção. Presta atenção. Presta atenção. A gente tava, lembra, João? A gente estava saindo de um barco, a gente saiu, aí veio um homem desesperado. Vocês sabem quem é? É um doutor, conhece vocês, o Jairo. Ele veio e falou assim, Senhor, vem na minha casa, minha filha está morrendo. E um monte de gente estava apertando Jesus, e a gente foi na casa do Jairo, no meio do caminho. Eu não sei aonde, está todo mundo apertando ele. Uma mulher tocou nele e ele perguntou, quem me tocou? Eu ainda fiquei com raiva dele e falei, pô, está todo mundo te apertando, tu fala quem me tocou? Mas ele disse, alguém me tocou diferente. E aparece a mulher, foi eu. E você não tem noção, essa mulher falou tanto da vida dela, que o próprio já estava angustiado. Ela falou de uma enfermidade que ela tinha 12 anos. Mas eu vi Jesus falar para ela assim, você está curada. E o sangue estancou. Isso não é nada, porque depois nós fomos para casa do Jairo, aquele tumulto todo, e Jesus só falou, eu, João e Tiago entramos, e a menina estava morta, ele falou assim, Talita, levanta! Ela levantou, eu vi. E vocês estão me dizendo que eu não posso falar desse amor? Vocês estão malucos? E aí teve uma hora que ele chegou no nosso meio assim, já eram 12, ele falou assim, quem é que o povo diz quem eu sou? E todo mundo começou a falar, ele olhou para mim e disse assim, pô, valeu. Gesticula tranquilo. Isso, valeu, William. Eu achava que essa irmã ia levantar, mas senti que não houve nenhuma... Reciprocidade. Não houve nenhuma reciprocidade. Não houve nenhuma reciprocidade dela levantar e ficar com o microfone. E aí, eu quero fazer uma oração rapidinho aqui. Senhor, eu sei que a organização foi maravilhosa, mas eu te peço, toca no coração de alguém para trazer um copo com água para mim, Pai, no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, irmão Neto? E aí, todo mundo perguntou, quem eu sou? Sabe o que eles falaram? Deus dá sempre mais do que a gente pede. Só vou jogar em direto. Você que está do lado de cá, que está dormindo, eu estou com 2 águas agora. Então tu acorda, senão eu vou te acordar. Não, ó, todo mundo olhando. Eu estou falando aqui, ó, olha, irmãos, ó, você que está do lado de cá, é aqui. Ah, é. E aí ele perguntou assim, quem é que o povo diz quem eu sou? E chegou uma hora que eu virei e falei assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele olhou para mim e sabe o que ele disse? Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai. E porque ele te revelou isso, eu também te digo que tu és pedra e sobre essa rocha que sou eu, edificarei minha igreja. E agora eu estou aqui, vocês estão dizendo para mim que eu não posso falar mais desse amor? Vocês estão malucos. E mais, preste bem atenção. Ele olhou para mim e disse assim, Pedro, você vai me negar. Eu disse para ele, jamais te negarei. Vou contigo até a morte. E teve um dia que ele falou uma coisa tão dura para mim,
que eu não entendi. Ele disse assim, quando tu se converteres. Mas eu já andava com ele. E mais, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele disse que eu ia negar ele. E quando vocês mandarem prender ele lá, quando aquele homem, né, vocês sabem quem é, pegou ele, eu até puxei minha espada. Eu quero confessar a vocês, eu mirei e foi no pescoço para matar ele, mas ele tirou a cabeça fora. Só deu para cortar a orelha. Vocês prenderam ele, vocês bateram nele, vocês rebentaram ele, vocês chicotearam ele, vocês maltrataram ele. E eu estava lá. E por 3 vezes as pessoas me perguntaram se eu conhecia, eu disse que não. Mas na terceira vez, eu lembro que ele já tinha apanhado muito. Ele apanhou muito. Eu estava olhando para ele. E quando ele começou a andar no pátio, uma mulher me perguntou se eu o conhecia. Eu disse que não. Naquele dia, ele olhou para mim lá naquele pátio. O olhar dele cruzou com o meu. Como se ele dissesse, você não me conhece. Você andou comigo 3 anos, você não me conhece. Como assim? E o galo tocou, a trombeta tocou. Eu chorei amargamente. Ele morreu naquela cruz. Eu sou velho. Mas quando falaram que ele ressuscitou, eu deixei até os mais novos para trás, porque eu entrei naquele túmulo para ter a certeza. E o meu coração disparava. E eu o encontrei. Ele apareceu dentro de uma casa, a gente estava com medo, ele mostrou as mãos dele, e depois ele me chamou para conversar. E ele me fez 3 perguntas. E as mesmas perguntas. Alguém sabe qual foi a pergunta que Jesus fez para o Pedro? O que ele falou para o Pedro? Fala, irmão. Não entendi. Alguém falou uma coisa diferente aqui. Fala aí, quem falou aqui? É o quê? Não. Apacenta minhas ovelhas. Eu sei que todo mundo para nessa frase. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Mas Jesus falou 3 coisas para o Pedro que mexeram com o meu coração. Sabe o que ele falou para o Pedro? Simão, filho de João, você me ama? E o Pedro disse, eu te amo. Ele apacenta minhas ovelhas. Depois ele disse de novo, Simão, filho de João, você me ama? Eu te amo, mestre. Apacenta os meus cordeiros. Depois ele disse, Simão, filho de João, você me ama? E o Pedro disse assim, Senhor, tu sabe de tudo. Se eu falar que te amo, tu conhece. O que tu quer? Era como se Jesus tivesse... Irmão, não está na Bíblia, mas ninguém pode me impedir de pensar isso. Era como se Jesus falasse assim, Pedro, eu só estou te perguntando, Simão, filho de João, tu me amas? Porque eu só estou tentando te lembrar que foi essa frase que eu falei para você quando eu te vi a primeira vez. Lembra? Quando teu irmão André me apresentou você, eu disse, tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas. Então, quando eu dou essa volta toda falando quem é o segundo, eu estou tentando trazer a percepção para você de que a mesma coisa que Jesus falou para o Pedro, ele está falando para você essa noite, quer falar para você nesse acampamento e quer que você veja isso e ouça isso todos os dias. O que significa tu és Simão, filho de João? Fala. Como é que é teu nome? Pétala, né? Pétala. Qual é o nome do teu pai e da tua mãe? João e Edna. Então, olha só, vou falar para ela assim, tu és Pétala. O que eu estou dizendo para ela? Que ela é o quê? Que ela é o quê? Agora, ela é Pétala. Ela é filha de João e... Ou seja, eu estou apontando para onde? Para onde? Mas para onde? Os seus pais é o quê? É o quê? Mas o quê? Ó, aqui, ó, Pétala. Pétala é agora, presente. Papai e mamãe, passado. Então, ó, tu és Pétala,
filha de João e de Ed. Mas você vai ser chamada... Então, ó, tu és Pétala, eu sei quem é você. Mas você é filho de João e de Ed. Eu conheço o teu passado. Eu sei a tua história. Mas, ó, você vai ser chamada... Existe algo na sua frente que você não vê, mas que eu vejo. Então o que ele diz para o João, para o Pedro é: tu és Simão, eu sei quem é você. E tu é filho de João, eu conheço o teu passado, eu sei onde você nasceu, eu sei porque você não sabe ler e escrever, eu sei que você é indouto, eu sei que você é analfabeto, eu sei que você é pescador, você conhece demais, eu sei, mas ó, você vai ser chamado Cefas, ou seja, eu conheço o teu presente, sei do teu passado, mas eu tenho um futuro para você. Quando Pedro e João estão diante daqueles homens, ele tinha convicção de quem ele era e ele estava preparado para qualquer coisa que poderia acontecer. Sabe por quê? Porque ele viu, ele ouviu o autor e consumador da sua fé. Aquele pelo qual um dia ele teve uma experiência que jamais ele, nunca mais foi o mesmo na vida dele. Então, quando nós entendemos quem nós somos, acabou, querido. Aconteça o que acontecer. Haja o que houver. Eu sei para onde eu vou. Eu sei quem eu sou. Se você andar muito comigo, você vai ouvir eu falar sempre um texto que para mim ele marca a minha vida. E é um texto falado por um cara que é o Papa dos crentes, chamado Apóstolo Paulo. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Em Filipenses 3, eu não sou perfeito. E nem julgo ter alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado. E eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo pelo prêmio soberano da minha vocação em Cristo Jesus. E tomem cuidado, porque eu já falei para vocês e vou falar várias vezes. Muitos que estão no meio de vocês dizem que são crentes, mas eles não são crentes. O Deus deles é o ventre, eles só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Existe uma pátria. Se eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Mas até chegar lá, existe um corpo que precisa ser humilhado. E o que é corpo de humilhação? Alguém ousa dizer o que é um corpo de humilhação? O Paulo disse isso. A minha paz está no céu, de onde eu aguardo o meu Salvador, que transformará o meu corpo de humilhação. Que corpo de humilhação é esse? Você sabe? Não sabe? Nem vai saber hoje, irmão. Porque a minha pregação termina amanhã. 11h30, ou meio-dia. Mas o que eu queria dizer para vocês da primeira parte aqui é que você precisa saber quem você é, querido. Porque se você não souber quem você é, tu vai ficar cantando uma música. Eu vou falar aqui, eu vou incluir o Gilberto aqui, né? Eu falo que eu sou da época da juventude de Gilberto. Eu bebi aos pés do Gilberto. Né? Gilberto foi o meu líder nos acampamentos aqui. Então existia uma musiquinha, mesmo como novo crente, eu nunca gostei de cantar essa música, eu não entendi essa música. Mas sabe qual é a música? Ô, cai aqui, ô, cai acolá, e depressa levanta e começa a cantar e dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, sim, de coração. Quem tem Jesus? Como assim, irmão? Ou cai aqui, tropeça ali, ou cai aqui. Não estou dizendo que você não vai errar, mas você ficar nessa levanta. Não, peraí. De fé em fé, de glória em glória. Jesus, quando nos chamou para andar com Ele, sabe o que Ele disse para você, meu irmão? Com dislexia ou sem dislexia? Você quer me seguir? Quer seguir Jesus? Então o que Jesus falou para você foi:
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não vem com essa conversa fiada, porque tem garotão, jovenzinho, adolescentezinho. Não, irmão, olha só. Você tem que tomar vergonha na tua cara, se negar a si mesmo, e você quer seguir Jesus, então você vai seguir Jesus, querido. Você vai seguir Jesus. E vai ficar botando culpa nos outros, é porque meu pai, é porque meu... Vai! Teu pai não pode levar o teu pecado, nem você do teu pai. Você tem que tomar uma decisão, você tem que se posicionar, saber quem você é, e acabou. Tu entende que vida com Jesus não é... Vamos lá, vamos cantar, vamos. Eu sou tua casa, sou tua casa. Eu contei isso agora, eu vou terminar com essa aqui, tá bom? Filma de novo, Amanda aí. Pode filmar, filma aí. Eu contei essa, já vou contar. O meu filho Noah, ele luta jiu-jitsu. E ele bate bem, irmão. Mas um dia, a gente estava lá em casa, aí ele falou com a minha esposa, uma discussãozinha lá, aí, é chata pra caraca! Então segura aqui. Não, tu. Tem que ser um cara mais fortinho, deixa eu ver aqui. Tu, você, levanta aí, irmão. Assim, mais ou menos assim, isso. Aqui, não, aqui, vem, você, vem. Tu no jiu-jitsu? Não luta não? Não luta nada? Então tu vai apanhar agora, vem cá. Assim, você é o Noah, certo? A minha esposa tá aqui. Aí você vai falar pra ela assim, caraca, fala pra caraca, e falou alto. Eu tava aqui, eu tava em casa. Aí, tá uma discussãozinha aqui. Aí vai, minha esposa tá ali, aí tem que falar pra ela, tá? Caraca, tu é chato pra caraca, mano. Fala alto, quer? Eu tô aqui, vai, fala. Caraca, tu é chato pra caraca. Isso. Eu olhei pra ele e falei assim, o que você falou? O que você falou, não? O que você falou? O que você falou? O que você falou? Fala de... sabe assim? Assim, agora eu vou falar o que aconteceu. Vem pra cá, irmão, vem pra cá. Calma, tá? Calma. Aqui. Olha o que aconteceu. Olha o que... Irmãos, ó, ele é crente. Noah, crente. Não é crente, Jesus. A mãe dele falou com ele. Eu sou o Espírito Santo, tá? Aí, tu vai falar. Eu tô com o Noah aqui, eu sou o Espírito Santo. Agora fala pra caraca, vai. Fala pra caraca. Olha o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo. Como assim? Não, assim, vai, fala alto. Olha o Espírito Santo. Fala pra caraca. Olha o Espírito Santo assim. Aí o Espírito Santo vem pra mim aqui, ó. Vem aqui, fala de novo. Fala pra caraca. Vai deixar? Hã? Aí eu já venho aqui, quando eu já dou o passo, o outro Espírito Santo... Porque o Espírito Santo esperava eu falar assim, filho, não é assim que você fala com sua mãe. Mas aí eu já fui pra onde? Mas, tipo, já não vou te bater de novo, já fui. O que você falou? O que tu falou, não? O que tu falou? E vai voltar a falar pra tua mãe agora, cala tua boca. Aí volta lá. Me perdoa. Não, fala alto agora também, fala alto. Deixa eu... Obrigado. Eu tô falando, desculpa, irmão. Eu tô falando corpo de humilhação. Sabe que essas horas você precisa também entender que tudo é espiritual, né? A gente precisa entender quem nós somos em Deus em toda e qualquer situação. O que é corpo de humilhação? Eu estou falando uma coisa boba aqui do meu filho, mas eu estou falando das coisas berrantes que todos os dias acontecem e que nós nos deixamos levar pelas situações, o corpo fica aflorado, tudo... Ele falou que falta 10 minutos. Mas eu já terminei. Amanhã a gente termina. Corpo de humilhação. Eu sou o segundo, querido.
A minha vida, como segundo, ela precisa refletir a glória dele. E é por isso que nós vivemos, não é para outra coisa, querido. É Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, se você acredita que você precisa esperar fazer 20 anos, 30 anos, ficar maduro, não, comece agora, querido. Comece agora. Eu não sou muito bom de história, eu não sou esse cara que fico lá pensando quando é que foi esse capítulo, mas assim, o que alguns historiadores dizem que quando Maria foi visitada pelo Espírito Santo, ela era uma adolescente indo para a juventude. Então eu sempre coloco Maria com 16, 17 anos. Então Maria com 16, 17 anos, ela teve uma experiência simples assim, que ela ouviu assim: tu és agraciada. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo te envolverá. Você foi escolhida entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador. Ah, mas falou para Maria, tá, mas o José, que era namorado da Maria, o anjo também apareceu e falou assim, ó, honra ela, porque o que está nela foi gerado por Deus. Tu entende? Quando nós sabemos quem nós somos, nós pagamos um preço alto. Maria pagou um preço alto por aparecer no meio de uma vila grávida. Quem é o pai? José? Mas não eram casados. José teve que pagar um preço alto. Então, ser o segundo, querido, existe um preço alto a ser pago. E eu tenho certeza que nesse acampamento a gente vai descobrir algumas coisas pelo qual nós temos que decidir. Fazer ou não fazer. E aí vai ser sempre uma escolha. E amanhã a gente termina. William?